Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Tema da mensagem, estamos numa série de mensagens que tem como tema a série No Caminho que Tudo Acontece. Resolvi colocar esperança, esse tema. Esperança. Se você pode agora, o telão vai colocar aí o versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Na minha tradução diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente ele suplicou: minha filha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Feche os seus olhos, por favor. Pai, essa é a tua palavra e pedimos que em graça o Senhor fale conosco. O Senhor tenha liberdade nos nossos corações e na nossa mente, que o Senhor possa ministrar segundo aquilo que o Senhor deseja, através daquilo que o Senhor já colocou no meu coração, em nome de Jesus, amém. É no caminho que tudo acontece. Obviamente, quando a gente ouve isso, a gente é arremetido a pensar sobre o caminhar, esse caminhar existencial da vida, esse caminhar que ele começa quando a vida é concebida e a gente nasce, e depois que a gente nasce, a gente vive em petições para a vida, necessidades humanas. A criança, quando ela sofre algum tipo de desconforto, ela chora. Se precisa de comida, ela chora. Se sente frio, chora. Se sente dor, chora, e ela começa a peticionar a vida, e ela vive dentro desse processo, obviamente, cíclico da vida, porque a vida é dividida em ciclos, ela é dividida em dias, em meses, semanas, meses, anos, décadas e séculos. A vida, ela é estacional. Quando eu digo estacional, eu digo das estações do ano, sabe? Como, por exemplo, a primavera, pastor Levi, que é a estação das flores. Na primavera, o clima é mais ameno, né? A vida, ela tem mais cor, e a gente observa as flores, o perfume. Logo depois da primavera vem o verão. O verão é a estação mais quente do ano. Os dias, eles são mais longos. As noites, elas tendem a ser mais curtas. Tende a ser uma estação mais chuvosa, por causa da evaporação da água que fica no solo. Então, temos fortes chuvas no verão, mas depois do verão, vem o outono. O outono, ele é a estação que as flores e folhas que surgiram na primavera, verdes, no verão elas se tornam amarelas e no outono elas caem. É chamado também a estação frutífera, porque muitas árvores frutíferas, elas produzem o fruto, elas dão os seus frutos no outono. O outono é uma estação intermediária entre o inverno e o verão. Obviamente, o verão e o inverno, obviamente depois do outono nós temos o inverno. O inverno tem por característica ter os dias mais curtos, as noites mais longas. No inverno, as pessoas, elas estão muito mais introspectivas, mais reservadas. Tem muita gente que prefere o inverno, mas é uma estação chamada mais cinzenta. A vida é feita de estações, e ela não para, ela não é estabelecida somente em uma estação. E da mesma forma, a nossa vida, ela é estacional. Ninguém vive o tempo todo no verão. Ninguém vive o tempo todo de uma fase boa. Então, se você está vivendo um dia bom, aproveite, porque uma hora ele vai passar. E talvez você diga: está amarrado, pastor. Pode até amarrar, mas vai soltar, porque é impossível alguém viver só no verão. É assim que a vida se dá, é assim que o curso natural da vida acontece. Mas quando também entramos no inverno,
temos que ter a certeza do que pior do que ele possa se apresentar a nós, mais cedo ou mais tarde, em algum momento ele vai passar. E ele realmente passa. Assim como as crises que nós vivemos, e a palavra crise, né, ela tem por característica ser um momento reflexivo, como, por exemplo, a lagarta, aquela lagarta, aquele animal, aquele inseto rasteiro, né, que anda sobre várias patas, e ela tende a se arrastar pela terra, subir pelo caule das árvores, e em algum momento a lagarta, ela entra em crise. Repita comigo, crise. Ela entra em crise. Eu não sei por que a crise chega para ela. O fato que Bia, a lagarta, ela entra em crise, talvez ela se canse de rastejar. E quando a lagarta entra em crise, ela escolhe a ponta de uma folha para estar. Ela se isola, assim como o ser humano que quando está em crise, num processo de crise, ele se isola. E a lagarta vai para essa ponta de uma folha, normalmente um lugar mais escondido, e lá ela começa a produzir um invólucro sobre ela. E o nome desse lugar que ela cria, dessa casa, é casulo. Mas do original você vai ver que se chama crisálida, aquele lugar que ela se envolve, o casulo, o nome disso é crisálida, que vem da origem da palavra crise. É justamente na crise que a lagarta vai para lá e se esconde, e fica ali por um período de tempo, até que depois desse período de tempo ela sai dali. E ela sai dali tendo a oportunidade de alçar voos. E é depois da crise que muitas pessoas voam. É depois de um momento de crise que, diante de oportunidades são apresentadas, que muitas pessoas vivem o impossível, experimentam o inimaginável, desfrutam da graça, do favor, da misericórdia, da bondade e do milagre do Senhor. Aqui nós estamos diante de um texto conhecido. Jairo, o líder da sinagoga. Eu estive em Israel em 2019 e me lembro bem, um dos lugares que mais chamou a minha atenção quando fui a Israel, e foi exatamente esse lugar. Esse lugar aqui é chamado de Cafarnaum, aonde Jesus ele morou por um período de tempo, ali na casa da sogra de Pedro. Era uma espécie de vila muito pequena, onde haviam ali algumas casas, bem próximo do Mar da Galileia, eu diria aproximadamente 100 ou 150 metros do Mar da Galileia, era a casa da sogra de Pedro. Eu estive lá, existem ruínas lá. E o que me chamou a atenção nesse milagre aqui, Karina, foi que eu já ouvi essa pregação centenas de vezes. Eu já havia, inclusive, pregado sobre esse texto muitas vezes. Eu me lembro que eu ouvi um cara pregar sobre esse texto aqui, sabe? Que Jairo, ele foi até Jesus, a história, que a gente vai narrar um pouco sobre ela, a mulher do fluxo de sangue entrou no meio do caminho, e aí, do momento em que Jairo abordou Jesus, até o momento em que Jesus foi na casa dele, eu falei, uns 3 dias de viagem. E eu falei, meu Deus, o cara contou aquela história, e a gente entra na história. Só que quando você vai em Israel, a Bíblia, ela salta das letras, e você consegue realmente estar onde tudo aconteceu, e você consegue vislumbrar exatamente de como as coisas se deram. Então, para você entender, Jairo, ele era líder da sinagoga, ele era um chefe da sinagoga, ele era uma autoridade, e ele morava em Cafarnaum, e ele morava aproximadamente, a casa de Jairo ficava a 200 metros da casa da sogra de Pedro. Então é muito perto, nós estamos falando de 50, 100 metros do Mar da Galileia. Então, entre o Mar da Galileia, o porto ali de Cafarnaum, que havia na época, muito importante, até a casa de Jairo, nós estamos falando de no máximo 400 metros, no máximo. Em 400 metros,
aconteceram esses milagres aqui extraordinários, mas em 400 metros a esperança também foi embora. A Bíblia fala que a filha de Jairo, a única filha dele, adoeceu, e era uma doença que provavelmente já se arrastava por muito tempo. Jairo, como alguém que cuidava do templo, e ele, por ser um líder da sinagoga, para você entender, ele era aquela pessoa que escolhia quem iria fazer a leitura do rolo naquele dia, no sábado. Pedro, ele era um judeu raiz, sabe? Aquele judeu tem o Nutella e tem o raiz. Pedro era um judeu raiz, por isso ele morava do lado da sinagoga. A sinagoga ficava entre a casa de Jairo. Jairo morava nos fundos da sinagoga, tem as ruínas da casa dele lá. E da casa de Jairo tinha assim, uma ruazinha, uma vielazinha e o portão de trás da sinagoga, onde provavelmente ele entrava com um carrinho, com um rolo. E Jairo, ele provavelmente havia orado, pedido ao Senhor que curasse a sua filha, e ele não teve sucesso. Quando ele ouve falar que Jesus chegou, Jesus já havia feito alguns milagres, e Jairo então, mesmo sendo um líder da sinagoga, ele vai em direção a Jesus, e o texto diz que muita gente cercou a Jesus lá no porto de Cafarnaum. Ele tinha vindo de Decápolis, das 10 cidades que ficam do outro lado do Mar da Galileia, especificamente de Gadara, e quando ele chegou no porto, uma grande multidão, e Jairo, como era alguém importante, era muito conhecido, respeitado, o pessoal abriu o caminho e ele se prostrou diante de Jesus. E isso para mim revela muita coisa, porque para um judeu ele se prostrar diante de quem quer que seja, isso é muito difícil, porque um judeu raiz, ele só se prostra diante de Iavé. Pedro era um judeu raiz. Para você entender esse contexto, um judeu raiz, ele no sábado, ele não faz nada, né? Se você tiver a oportunidade de ir em Israel, e você ficar num hotel, num dia de sábado, você vai entrar dentro do elevador, e o elevador vai parar em todos os andares, porque o judeu não pode apertar o botão, porque ele não pode fazer nada. Você vê o negócio como é que é, cara. Então eu entrava no elevador, o elevador, primeiro andar, parava, não entrava ninguém. Aí eu apertava, né? Porque eu não sou judeu, vamos embora com esse negócio. Apertava o quarto, no segundo andar ele parava. No terceiro andar ele parava também, e eu apertando aquele negócio de fechar a portinha do elevador, né? Então o judeu ele não faz nada, e Pedro, por ser um judeu raiz, ele conta quantos passos ele dá num sábado, e por isso ele escolhe morar próximo de uma sinagoga. Então Pedro morava próximo à sinagoga. Agora você imagina Jairo, que era o líder da sinagoga, era muito mais, mas a necessidade de um socorro por um filho faz uma mãe e um pai fazer qualquer coisa, né, Karina? Faz quebrar qualquer protocolo, né, Elis? Faz um homem e uma mulher jogar por terra muitas coisas. E naquele dia ele não viu outra alternativa senão se prostrar diante de Jesus e pedir para que Jesus fosse até a sua casa. E Jesus vai com ele. E o texto diz que enquanto eles caminhavam, também tinha uma mulher ali, a mulher do fluxo de sangue. Inclusive Carlinha fez menção a ela ontem. E enquanto uma multidão apertava a Jesus, aquela mulher, ela tocou no talite de Jesus, que é uma franja de um vestido, de um tecido de linho, que o judeu ele coloca por baixo da roupa dele, o talite, e ela tocou naquela franja, e ao tocar, porque ela disse para ela mesma, se eu tão somente tocar, ficarei curado. Observe comigo, aquela mulher já estava há 12 anos sofrendo, repita comigo, 12 anos, é muito tempo, mas ali, ela encheu o seu coração de esperança, e um dia eu preguei uma mensagem e eu falei sobre isso, e ela fez aquilo que quando qualquer ser humano faz, ele muda a vida dele. A nossa vida não muda quando a gente ouve uma mensagem do reteté poderosa, que a gente dá glória a Deus, fala em mistério, às vezes dá de lado sim, e tal, aquela coisa. A nossa vida não muda quando a gente tem sensações epidérmicas, sabe, presença de Deus, a gente fica todo arrepiado.
A nossa vida muda quando a gente prega para a gente mesmo. E isso é poderoso demais. Ela pregou para ela mesma, não foi alguém que pregou para ela, foi ela que pregou para si, ela disse para ela mesma: se eu tão somente tocar, eu serei curado. Foi a mesma expressão que pregar para si mesmo que no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, o filho pródigo, ao sair, peregrinar em outro país, em outra região, e gastar todo o seu dinheiro com meretrizes, e depois de gastar tudo dissolutamente, comendo ali, alimentando os porcos com as vagens que ele dava para os porcos, ele desejou aquilo, ele desejou comer comida estragada. Meu Deus! E ali, naquela situação, sabe, havia perdido tudo, ele disse para ele mesmo: tornar-me-ei, meu Pai. Ele pregou para ele mesmo: eu vou voltar, e eu vou dizer: Pai. Sabe quando você diz para você mesmo: agora chega. Sabe quando você olha no espelho e você fala assim: eu não aguento mais, acabou, chega para mim, eu vou mudar de vida. A nossa vida muda quando a gente prega para a gente. Porque vovó dizia para mim que se conselho fosse bom, sabe, não se dava, se vendia. Eu não sei se vovó está certa, mas eu sei que tem muita gente que escuta conselho, ouve conselho, mas escuta coitado no final, né? E essa mulher, ela foi curada. Só que quando ela é curada ali, Jesus para e Jesus diz: alguém me tocou. E aí todo mundo para. E aí Jesus fala: não vou sair daqui então, enquanto quem me tocou se denunciar. E aí eu me pergunto se havia necessidade de Jesus parar, uma vez que ela já havia sido curada. Havia realmente necessidade, pastor Jorge, de Jesus parar tudo aquilo e dizer: enquanto não aparecer, ele não era o Filho de Deus? Em muitos momentos ele não sabia o que as pessoas estavam pensando, ele não sabia provavelmente quem era aquela mulher, mas o que ele queria era produzir o segundo milagre nela, porque o primeiro foi o milagre físico, o milagre da necessidade hemorrágica, um fluxo, um problema ginecológico que aquela mulher tinha. O primeiro milagre de Daniel foi esse, mas havia outro milagre, um milagre de alguém que sofreu durante 12 anos, de alguém que havia ido em muitos lugares e ninguém havia feito nada por ela, de alguém que vivia excluída da sociedade, que se em algum momento tivesse marido durante 12 anos não podia ter relação sexual com ele, ou uma mulher que talvez se fosse solteira não poderia ter se casado com ninguém, uma mulher frustrada durante toda a sua vida, e Jesus resolve produzir o segundo milagre ali, diante de todo mundo, dizendo: você é digna disso, você pode. Tornou público diante de todos, sabe? É quando a gente tem um problema na nossa alma, como Carlinha falou ontem aqui, né, para as mulheres, que durante muito tempo ela foi vítima de síndrome do pânico, e há muitos anos atrás ela começou um tratamento com psicólogo, com psiquiatra. É quando você tem a coragem de dizer isso publicamente, que você verdadeiramente se liberta das suas questões. O Freud, ele dizia, ele criou um processo chamado a cura pela fala, ou seja, quando você fala, você se permite ser curado. Jesus, obviamente, sabia disso, por isso Jesus para tudo e espera que ela tenha coragem para receber o segundo milagre, e ela então sai, e Jesus então chama aquela mulher que havia sido humilhada, aquela mulher que havia sido rejeitada pela sociedade, excluída. Jesus chama ela, Bia, de uma classificação que eu e você temos, Anderson. Jesus chama ela de filha, dizendo para ela que apesar dos rótulos que a sociedade havia colocado nela, não definiam quem ela era, e sim filha. Só que aquele período de tempo demorou, e por demorar, a filha de Jairo, que já estava terrivelmente doente, acabou morrendo. E o texto diz que os empregados de Jairo, eles chegam diante de Jairo e usam a seguinte expressão, Cris: não incomode mais o mestre, pois a sua filha morreu. Eu fico pensando, sabe, Fafá,
Qual é o momento que a gente incomoda Jesus? Qual é o momento que a gente importuna Jesus? Não importune mais o mestre, não incomode mais o mestre. Qual é o momento que você incomoda? Qual é o momento que Jesus vai se sentir incomodado com você? Será que realmente Jesus se incomoda quando você chega diante dele com expectativa de uma necessidade, de uma porta a ser aberta? Será que Jairo estava ali insistentemente pedindo, vamos logo, por favor? Jairo, pelo que o texto diz, ele se encontrava passivo, até que alguém diz para ele, olha, não adianta mais, ela morreu. Mas mesmo diante da morte, aqueles que creem em Jesus vão desfrutar de um grande milagre, uma experiência com ele. E foi aquilo que aconteceu. Ele vai então à casa de Jairo, e ele, de uma forma extraordinária, ele ressuscita aquela menina. Eu fico pensando se naquele momento que um dos seus empregados chegou diante dele e disse, não incomode mais o mestre, qual foi o sentimento do coração dele, que estava cheio de esperança, certeza, porque ele pegou todas as fichas dele e apostou, ele falou, eu não tenho nada a perder, porque provavelmente, irmãos, ele seria exposto publicamente, porque ele se prostrou diante de um homem, ele era líder da sinagoga, ele tinha muito a perder, mas ele também tinha muito a ganhar, e ele sabia disso, por isso ele apostou. Só que quando a notícia chega, porque enquanto há vida, há esperança. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, Paulo fala sobre o amor, que é bondoso, benigno, e aí ele no final fala que no final sobram-se 3 coisas, a fé, a esperança e o amor, é o final de tudo, fé, a esperança e o amor, das 3 o maior é o amor. E o que acontece quando até a esperança vai embora? Até mesmo quando a esperança vai embora, Jesus, ele pode entrar, ele tem poder de entrar e mudar a história, porque ele é o Deus da esperança, porque ele produz esperança quando não há mais esperança. É aquela canção, a esperança, Oséias, quando diz, para o ferido, marcado pela dor, como árvore cortada, mas ao cheiro das águas brotará. A esperança para aquele que já está há muito tempo esperando e diante dos olhos dele ele teve a oportunidade de ver, mesmo quando a esperança foi embora, o milagre acontecer. Nesse mesmo livro, no capítulo 9, conta a história de um pai que tinha um filho, um único filho, e essa criança desde pequeno, desde uma idade muito tenra, aquele menino ele sofria de uma espécie de ataque epilético, e todas as vezes que um demônio possuía aquela criança, esse demônio, denominado surdo e mudo, a criança ela se revolvia, e se tivesse próximo a uma água, ela se jogava na água, no fogo, ela se jogava no fogo, e Marcos no capítulo 9 diz que o pai levou em tudo quanto é lugar, porque quando a gente tem um filho, e um filho tem um problema, a gente vai em tudo quanto é lugar, dentro das nossas condições, se a gente não tiver, a gente pede, mas a gente tenta, onde quer que seja, e aquele pai havia gastado tudo, assim como essa mulher do fluxo de sangue, ele havia ido a todos os médicos e todas as portas possíveis na época, mas não teve resultado, até que ele ouve falar sobre Jesus. Esse episódio é o episódio onde Jesus estava no monte da transfiguração, ele estava com Pedro, Tiago e João no monte, houve uma transfiguração lá, Elias estava lá, e aí Jesus estava no monte, os discípulos, além de Pedro, Tiago e João, ficaram lá embaixo, e o pai chega com o menino nos braços ali, e os fariseus estavam ali, os escribas, e de repente o pai do menino vê os discípulos de Jesus e fala, olha, eu trouxe o meu filho, para que vocês possam orar por ele, para que vocês possam repreender, porque eu ouvi falar que vocês seguem a Jesus, que já fez isso algumas vezes, afinal em Gadara ele havia expulsado uma legião de demônios em um homem,
uma legião romana, ela tinha um número de 7.000 homens, provavelmente aquele homem de Gadara, ele possuía 7.000 demônios, você imagina. O fato é que quando Jesus chega, ou melhor, ele estava no monte, o pai chega ali, os discípulos começam a orar pelaquela criança, sabe, Caleb? E eles começam a fazer uma espécie de exorcismo, orando, fica aqui na frente, repreendendo, expulsando aquele demônio. E aí, quem sabe, os escribas, os fariseus ali, dizendo, não adianta, o demônio é surdo, você está repreendendo, mas ele não está ouvindo, então não adianta você expulsar o demônio que é surdo. Como é que expulsa demônio que é surdo, Bia? Fala aí. Alguém aqui já viu expulsar um demônio surdo? Você vai falar em libras com ele? Meu Deus, nunca pensei nisso. Eu vou expulsar esse em libras. O pessoal de Libras vai me matar aí depois de ouvir essa. Já pensou, Karina, um negócio desse? Demônio é surdo. E aí o pessoal debochando, e foi exatamente isso que aconteceu. Não adianta, o demônio é surdo, ele não está ouvindo. E os discípulos ali começaram a repreender, e sabe o que aconteceu com a criança? Nada. O pai que havia colocado todas as expectativas naquela situação ficou como? Sem esperança. É assim que muitos de nós nos encontramos depois de esperar, e em algum momento desesperar. As expectativas, elas são frustradas, e é muito ruim quando nós temos as expectativas frustradas. E aí o texto diz que ali, diante de todos, o pai se encontrava sem esperança. Jesus, ele desce com Pedro, Tiago e João, e Jesus já chega para o pai do menino. E o que está acontecendo? E o pai do menino diz, eu trouxe o meu filho, para que vocês pudessem expulsar o demônio que está nele. E Jesus pergunta, aí ele diz assim, mas nem os seus discípulos puderam fazer alguma coisa com ele. Depois você lê o texto em casa, Evangelho de Marcos, no capítulo 9, e Jesus ali olha para ele e pergunta, há quanto tempo sucede isso, sabe? É como se Jesus quisesse, olha para mim, fica de frente para mim, é como se Jesus quisesse trazer à memória dele toda uma trajetória, todos aqueles anos, desde que o menino nasceu, e todo o sofrimento, e é nesse momento que Jesus pergunta, há quanto tempo sucede isso? E ele fala, desde pequeno, e a gente não pode tirar o olho dele, porque o demônio pega ele, joga no fogo, esse menino é todo marcado, já caiu em cima de pedra, já caiu em cima de caco de vidro, a gente tem que ficar o tempo todo vigiando, para ele não bater com a cabeça, para ele não cair, aquela coisa, às vezes até botando um bonezinho como o Leozinho, quantas vezes fez, a preocupação, meu Deus, vai ser aonde? Senhor, toma conta, uma ponta, um lugar, e é preocupação, né, que a gente tem, e o pai do menino tinha essa preocupação, e Jesus diz para ele, olha nos olhos dele, e Jesus diz para ele, se tu creres, tudo é possível que crê. Mas é difícil dizer isso, Anderson, para quem não tem mais esperança. É difícil você dizer para crer, quem já esteve na porta, bateu e não recebeu. É difícil, é fácil você falar para quem já viu milagres acontecer, a Estela, aquela cantora, ela foi num podcast e ela falou que ela estava acostumada com o sim de Deus, porque o marido dela era um dependente químico, e ela orou ao Senhor para Deus libertar o marido dela, e Deus libertou. E o irmão dela, ela orou ao Senhor para Deus libertar o irmão dela, e Deus libertou. Só que até o dia que o filho dela ficou doente, ela orou ao Senhor para Deus curar o filho dela, e Deus levou. E ela disse, eu estava acostumada a ouvir sempre o sim de Deus. É difícil quando a esperança vai embora, quando a gente deixa de esperar, deixa de confiar, quando a gente deixa de acreditar. Existem muitas pessoas que se encontram assim hoje, até vêm na igreja,
até se colocam de pé, levantam as suas mãos aos céus, mas no fundo, não acreditam mais. O pai desse menino, ele não acreditava, porque se os discípulos não puderam fazer nada, para ele havia uma certeza de que nem mesmo Jesus poderia fazer, porque o texto, de uma forma literal, ele diz, Jesus dizendo para ele, se tu creres, tudo é possível que crê. E o pai do menino, ouvindo isso, o texto diz, Senhor, repita comigo, Senhor, eu creio, fala, vírgula, porque o texto tem uma vírgula. E aí, essa vírgula, para a língua portuguesa, é o que é, Karina? Na leitura, uma vírgula é uma pausa, é um momento, é exatamente um momento onde aquele pai, que quando é indagado por Jesus, que se ele crê, tudo é possível que crê, ele diz, Senhor, eu creio, e para, e por um momento talvez ele feche os olhos, sabe? E quando a gente fecha os olhos, a gente olha para dentro da gente. Quando eu e você fechamos os nossos olhos, nós olhamos para a nossa alma, nós olhamos para dentro de nós, e ele fechou os olhos, e ao fechar os seus olhos, ele viu que ele não acreditava mais, ele viu que a esperança, Márcio, havia ido embora, ele viu que verdadeiramente, ele podia até dizer, mas no fundo, ele não acreditava mais. Existem muitas pessoas assim, confessam até com a boca, eu creio, mas diante do problema, da dificuldade, do tempo, das frustrações, a esperança foi embora. E ele diz algo para mim que é lindo demais, ele diz, Senhor, eu creio, vírgula, de uma forma literal o texto diz, ajuda a minha incredulidade. Ele pede ajuda ao Senhor, dizendo que na verdade ele não acredita mais, mas ele é sincero diante de Deus, ele diz, eu queria crer, eu queria acreditar, eu queria, mas sabe, diante de tudo que eu já vivi, diante de tudo que eu já passei, a esperança foi embora. E eu acho que o que é mais poderoso, Ralph, sabe, é quando nós somos sinceros diante de Jesus, porque tudo que Jesus quer, Cristo, é uma sinceridade no nosso coração, porque Ele conhece, porque Ele já sabe. Se Deus já conhece o meu coração e sabe das minhas necessidades, por que eu tenho que orar, se Ele já sabe? Porque quando você ora, você coloca para fora, você coloca diante dEle, você confessa, você verbaliza, você se permite ser curado. E a Bíblia fala que ele disse, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E o texto diz que Jesus se dirige àquele menino, e quando ele se aproxima daquele menino, naquele exato momento, o demônio pega o menino, e o menino começa a se revolver ali, e Jesus não quer saber se é surdo, se é mudo, se fala, se escuta, e Jesus repreende aquele espírito, e ordena que ele não entre mais naquele menino, e o menino é tomado pela mão pelo seu pai, e aquilo que durante muitos anos assolou a vida daquela criança, através da fé, sinceridade no seu coração, viveu uma grande experiência com Deus. Se coloque de pé. Eu quero orar junto com você, você que veio aqui nessa noite, e você no seu lugar, eu não vou chamar à frente, mas você que tem coragem, você que tem coragem de confessar diante do seu Deus, que talvez você não acredite mais que seja possível acontecer na sua vida, você que tem coragem de dizer para Deus, que você viu todo mundo receber, que você viu acontecer na vida de A, B, C e D, e pessoas que você, aos seus olhos, segundo uma régua moral que você tem, nem precisavam ou nem mereciam, mas essas pessoas receberam e você não, e você
por algum momento talvez tenha pensado: será que realmente Jesus me ama? Será que Ele se importa comigo? Ou será que eu estou importunando a Ele? A Bíblia fala que a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada, porque mesmo diante de 12 anos, ela nunca desistiu. A Bíblia fala que esse pai, ele viu o milagre na vida do seu filho, porque diante de tudo o que quis paralisar o seu filho, ele e o seu filho, ainda assim ele decidiu continuar. Então, eu queria que você fechasse seus olhos e que você permitisse que o Espírito Santo sondasse o seu coração e que você tivesse agora uma conversa com o seu Pai, com o seu Deus. Eu gostaria que você levantasse as suas duas mãos aos céus, porque quando levantamos as nossas duas mãos aos céus, nós estamos totalmente rendidos diante do Senhor. De mãos aos céus, nós estamos diante de um sinal de rendição. Então eu gostaria que você, de olhos fechados, com as mãos erguidas aos céus, que você declarasse para o Senhor: assuma o controle, Senhor. Assuma o controle dessa situação. Assuma o controle da minha vida. Assuma o controle da minha fé. Assuma o controle da esperança que talvez eu já nem tenha mais. Em sinal de rendição ao Senhor, diga para Ele: Pai, assuma o controle. Assuma essa situação. Transforma essa impossibilidade em um grande milagre, porque Ele pode. Isso, fale com Ele agora. Ele está aqui, porque a Bíblia fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dEle, ali Ele se faz presente. Ele está aqui nessa noite. Essa presença está aqui, e é nessa presença que coisas extraordinárias acontecem. Aleluia. Olha para mim aqui, por favor. Olha para mim aqui. Tudo o que você precisa. Tudo que você precisa nessa noite. Eu não quero mexer com a emoção de ninguém, porque quem convence é o Espírito. Tudo o que você precisa nessa noite para viver algo novo na sua vida, para uma chave virar, sabe? Uma chave virar. Tudo que você precisa é pregar para você mesmo. É dizer para você que você pode. É dizer como essa mulher: se eu tão somente tocar. É dizer como um filho pródigo. É dizer como muitas vezes Davi disse no Salmo 27: motivos para perecer eu tenho. Davi, ele diz, Salmo 27, no versículo 14: pereceria sem dúvida, se não cresce, que verei a bondade do Senhor. Ele especifica o tempo ainda, não é na glória, na terra dos viventes. E aí ele diz para ele mesmo: espera no Senhor, confia nele, e Ele fortalecerá o teu coração. É isso que Ele faz. Então eu gostaria, sabe, eu gostaria de orar com você e não por você, porque eu sou tão carente e dependente dessa presença como você, ou até mais do que você. Eu gostaria de fazer a minha oração e gostaria muito que você fizesse a sua, e que você pregasse para você mesmo, e que você dissesse para você, para a sua alma, para o seu ser: chega, a partir de hoje tudo será novo na minha vida. É isso. Então faça isso agora. Tenha liberdade para falar, para declarar, para pregar para você. Tudo que o Senhor precisa é de uma oportunidade, Senhor. Tudo que o Senhor precisa é de uma oportunidade para mudar a realidade, para mudar um sofrimento de ambos, como o dessa mulher há 12 anos, como daquele homem há 38 anos. Nós te damos de liberdade, Senhor. Atua em áreas que há muito tempo vivemos um sofrimento.
Atua em áreas onde a esperança foi embora. Em nome de Jesus. Pai, nos conserve em Ti, Senhor, inabaláveis, que no dia bom possamos ter a certeza de que o Senhor é bom e está no controle, mas também que no dia mau possamos entender que, por pior que possa ser o cenário, a situação, o Senhor continua no controle. Nos ensine a esperar em Ti, mesmo quando não estamos vendo, porque em esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém pode esperar aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Nós queremos esperar em Ti, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, Salmo 125, que não se abalam, são inabaláveis, permanecem na posição, não se deformam, não saem do lugar de onde o Senhor prometeu, não deixam de ser aquele alguém que o Senhor prometeu, não se deformam, não se perdem. Em nome de Jesus, Senhor, onde houver um coração contrito e quebrantado nessa hora, que o Senhor se manifeste poderosamente agora, transformando toda dor, Senhor, em esperança, transformando todo sofrimento em combustível, porque o milagre é certo para aqueles que esperam em Ti. Pode demorar, mas vai acontecer, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho homem para que se arrependa. Porventura, prometendo, Deus não irá cumprir. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a nós, como também juntamente com ele nos dará todas as coisas. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra que é poderosa, é ela que transforma, é ela que muda a realidade, é ela que muda o quadro, é ela que acrescenta a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Hoje a nossa fé foi acrescentada, Senhor, porque nós ouvimos a Tua palavra. A Deus, que nos próximos dias os nossos olhos sejam testemunhas dos milagres, frutos desse posicionamento de hoje. Hoje decidimos pregar para nós mesmos e viver o impossível, ser improváveis que vão desfrutar do Teu favor. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda todo o intento do inferno sobre nós. A Deus, que o Senhor acrescente onde quer que haja uma falta nas nossas vidas. Nós oramos com fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E se você recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe você. Uma excelente semana. Valeu!